Novamente, todo mundo, sejam bem-vindos. Mais uma aula do Alicerce. Fico muito feliz em ver vocês hoje, essa manhã, para nossa aula, né? Vocês já sabem que nós somos a turminha do G1, estamos no processo de alfabetização e numeramento, e a gente está na trilha do Alicerce Desbravador, no finzinho dela. Já que a gente está falando da trilha Desbravador, vamos lembrar também os nossos nomes, né? Porque às vezes tem uma pessoa que é nova, que está assistindo a televisão e não conhece o nome da gente. O meu nome é Vitor. O meu é Clarice. Então, o que que nós vamos aprender na aula de hoje? Hoje, a gente vai continuar fazendo aquelas decomposições dos números e praticando as contas armadas, né? Que esse tem sido os nossos objetivos na matemática nos últimos tempos. E para a aula, a gente vai precisar de caderno, lápis, escrever, borracha e apontador. Então, vocês olhem se está tudo aí do lado de vocês, está tudo perto de vocês. Vocês que estão assistindo a gente aí em casa, olha se está tudo aí. Se tiver, corre lá. Se não tiver, corre lá para você pegar suas coisas e para fazer a aula com a gente, tá certo? José, você tinha levantado a mão, você queria falar alguma coisa? Eu levantei? Eu acho que você Eu levantou tinha sem querer. Eu levantei, eu acho, e Você já deslevantei, baixou. sendo que eu não fiz nada. Esquisito. Deve ter batido em algum lugar. Então vamos lá, pessoal. Quando quiser fazer, como hoje a Vitória vai fazer nosso Mindfulness. É o mesmo, Vitória? E não usar o chat durante a aula e sempre manter os assuntos, né, da sala de aula. Evitar falar de outras coisas que não são relacionadas com o que a gente está trabalhando aqui na aula, tá bom? Vitória, você está pronta? Por isso que eu levantei a mão. Eu queria perguntar, só que me lembrei que eu não posso falar coisa não da aula. Aí eu abaixei a mão pra falar no intervalo. Isso, o intervalo é sempre um bom horário para a gente conversar sobre outras coisas. Vitória, você está ouvindo a gente? Você está ouvindo? Tô. Você quer fazer mindfulness? Quero. Chegou o seu momento, então. Tá pronta? Olha só, próxima tela, quem chegou? Então, abre o microfone. Tá me escutando normal? Estou escutando normal. Pessoal, então atenção que agora a Vitória vai conduzir o nosso mindfulness, pessoal. Vamos começar arrumando as coisas. Agora fecha o olho e também pode deixar o olho aberto. E respira. Respira profundamente, depois solta. Respira profundamente.
Respira. Agora vai abrindo o olho bem devagarinho. Agora vamos tirar. Muito bom. Gostei muito da Vitória. Muito bem, Vitória. Foi ótimo. Deu uma relaxada aqui com Eu essa achei mindfulness. eu achei incrível. Eu ia falar isso que eu falei errado. Também Eu achei gostei, viu? incrível. Muito bem, Não gente. pode Muito ser só obrigado, mais um Vitória. pouquinho, não? Pode ser só mais um pouquinho. Não, Né? gente, a gente tem que A gente começar tá a aula, relaxado. gente. Já estamos atrasados. Eu não consegui fazer tudo por causa da internet, mas já fiz um pouquinho. Vai dar tempo para atividade, eu quero fazer atividade. Pois é. Uma bolinha de cristal. Foi muito bom. Eu fico feliz que o José e a Isabelle queiram ficar um pouco mais. Quer dizer que estava muito bom, viu, Vitória? Parabéns. Mesmo. Gente, só uma coisa. Vocês podem fazer o mindfulness. Pessoal, atenção. Vocês podem fazer o mindfulness a qualquer hora que vocês quiserem na vida de vocês, sabiam? Não precisa fazer só na aula, não. Vocês podem... Eu queria fazer isso aqui. Eu não posso ter que esperar todos os alunos fazerem. Depois eu vou pra lá. É que você já foi, mas quase todo mundo... Ó, metade das crianças já fizeram mindfulness. Olha só que maravilha. Daqui a pouco chega a sua vez. Professor, por que a gente não pode fazer uma lista igual a gente fez na forca? Posso pensar nisso. Porque Posso ver. nem todo mundo quer. A gente tem que ver se as pessoas estão dispostas, se vão estar preparadas no dia. Quem quer, aí tipo falou, quem quiser pode, eu vou pôr o nome, entendeu? Ou é só Tá falar, certo, a gente quem pode quiser levanta a conversar. mão. A gente pode Quem conversar um outro quiser. dia, pode ser? Professor, Não é só falar assim, ó, quem quer professor, Quem Peraí, levantar gente. a mão primeiro foi. Gente, atenção, ó. Depois a gente conversa sobre esse assunto, a gente vai resolver isso mais tarde. Por enquanto, vamos voltar para a aula, tá certo? A Giovana quer falar? Pode falar, Giovana. hoje a gente vai fazer mapa? Hoje não. A gente vai fazer na outra semana, tá bom? Mas a gente vai fazer forca? Hoje também não temos forca. Hoje vai fazer... Você disse no início da aula. É que o Tomás, eu acho que ele não estava na hora que eu falei isso. Bem, gente, vamos lá? A gente tá um pouquinho atrasado já. A gente só vai jogar um jogo. Isso, vamos jogar um joguinho. Qual jogo? Calma, Letícia, a gente vai ver ainda. A parte mais legal é essa. Então, vamos deixar a parte mais legal A aula não ser é legal, surpresa. não? A aula não é legal, não? Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Aula. Bora pra aula, a gente já tá. Pessoal, mais nenhum comentário? Vamos continuar então? Professor. Eu vou Oi. falar meu comentário. Entendi, desculpa. Minha tela tá preta. Sua tela tá preta de novo? Peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Eu acho que pode ser sua internet. Ela tem vezes que sua voz está um pouco falha, sabe? Pode ser que ela esteja um pouco lenta, ou então a conexão está um pouco ruim. Aí, de vez em quando aparece a tela. A tela ficou preta. Eu vou ter que Peraí, sair um pouco. calma aí. Não precisa sair não, Tomás. Não sai, Tomás. Tá, voltou a tela?
Pessoal, para mais alguém tá preta a tela, além da Vitória e do Tomás? Não, foi o menino que já falou. Gente, A minha não. tá normal. Nem a minha. E agora melhorou, Tomás? Sim. E você, Vitória, tá vendo minha tela? Mas, tipo, se eu quiser ver, aí eu vou para lá para ver os outros alunos, aí eu volto para lá para a tela e aí fica preto. Entendi. E você, Vitória, tá vendo? Eu tô... Quer Tá. que eu apresente, Vitor? Não sei, parece que é uma coisa mais deles, não sei. Vamos ver. Acho que dá para ir assim. Pessoal, então vamos começar. Então, aos microfones, né? Vamos fechar eles. Então, na aula passada, hoje, como vocês já tinham falado, a aula de matemática, né? Então, na aula passada de matemática, nós praticamos contas armadas de adição e subtração. E hoje a gente vai continuar fazendo contas armadas de adição e subtração. E também a gente vai trabalhar com decomposição numérica, que é o que a gente também tinha trabalhado na semana passada já. Não sei se vocês se lembram. Espero que sim. Então, como sempre nas nossas aulas de matemática, a gente tem aqui a Ali e a Cleo. Vamos ver o que elas estão O conversando? Falcão da matemática. Falcão da matemática, a Cleo. Muito bem. O que será que elas estão conversando, né? Oh, isso pode ser a Ali? Tá. Olá, Cleo. Hoje quero continuar praticando decomposição numérica. Você pode me ajudar? Claro, Ali. Iremos decompor os números de outra forma hoje. Mas antes, vamos lembrar o que é a decomposição numérica. E aí, pessoal, alguém se lembra do que é esse nome difícil? Decomposição numérica? Alguém se lembra? Ninguém se lembra? Eu? A gente viu na semana passada algumas coisas disso. Pode falar, José. O que é redição numérica? Decomposição numérica. Eu Tudo bem me não saber, lembro. gente. Não, eu ia falar. Pode falar. Decomposição numérica. Numérica eu sei que é como uma reta numérica que os, or, os ordens pulam assim, pode ser de 10 em 10 e 1 em 1, tipo, zero, aí 1, depois eu, tipo, 5. Entendi. Então você está falando da reta numérica, mas isso daí é outra coisa. Vamos ver se vocês lembram se eu mostrar a imagem aqui. Ó, semana passada a gente decompôs esse número, né, que é o 166. Vocês lembram que a gente primeiro dividia eles nas casas deles, né? A gente vê unidade, dezena e centena. E aí vocês lembram que a unidade, a gente colocou o número 1. Então a gente olhava qual algarismo está ocupando a casa da unidade. A gente pode também chamar essas casas de ordens decimais. Então, qual algarismo está ocupando a casa decimal da unidade? Qual algarismo está ocupando a ordem decimal da unidade? Gente? 6. Então, vocês lembram que para representar o 6, a gente não colocou o número 1, porque uma unidade é 1. Então, aqui são 6 unidades. Então, a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1 para representar 6 unidades. E a gente fez a mesma coisa na dezena e na centena. Então, a gente observou qual algarismo está ocupando a casa da dezena. São 6 algarismos. 6. 6.
E como a Letícia está falando, que número a gente põe na dezena, Letícia? Que número é uma dezena? É 10. Então, se são 6 dezenas, vão ser 7, 10. São 6, são... Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 6 dezenas para formar os 60. E, por fim, na casa da centena, quantas centenas a gente vai ter? 1. 1. Então, a gente vai Vai colocar colocar apenas 1 centena. um 100. Exatamente. Agora, a gente vai fazer essa mesma... Então, decompor o número é justamente isso. É a gente observar casa por casa. A gente observar ordem decimal por ordem decimal. Então, a gente vai olhar unidade, depois a gente vai olhar a dezena, depois a gente vai olhar a centena. Se tiver mais números depois, a gente vai olhar até terminar o número. Nesse caso, a gente já está trabalhando com 3 ordens, 3 casas, né? Que é a unidade, dezena e centena. Tá bom, pessoal? É para Agora, fazer? não. A gente já vai fazer daqui a pouco. Agora, a Cléo vai mostrar para a gente... Oi? Se eu estava relembrando. Não era para fazer, não. Isso, está só relembrando. Agora, a Cléo ela vai mostrar um jeito diferente de fazer essa decomposição. Vocês vão observar isso. Talvez alguns de vocês já sabem, né? A gente já trabalhou um pouquinho na aula, mas já faz um tempinho. Então, a Cléo está dizendo aqui. Para a nossa atividade de hoje, vamos usar o material dourado. Vocês se recordam dele? Alguém se recorda desse material dourado? Ninguém se recorda? Ninguém? Tá. O material Isso aí é a dourado... professora. Oi? É a professora. A professora Isso conhece. Não. Uma... Nega? Oi? Mas ela nega que... Não, ela conhece, sim. Gente, o material dourado, ele são umas pecinhas de madeira que a gente usa para aprender a fazer conta, para aprender a entender o sistema decimal. Então, a gente acaba usando na aula física, né? Como a gente está numa aula virtual, é um pouquinho mais complicado, mas aí a gente vai precisar da imaginação de vocês. A gente tem no material dourado vários cubinhos pequenininhos, bem pequenininhos. Então, esses cubinhos, eles vão representar as unidades. Certo, pessoal? Então, com os cubinhos, a gente sempre vai representar as unidades. E a gente vai ter a barrinha. Essa barra, ela vai representar uma dezena. Certo? Então, vamos lembrar dos nomes. Unidade, dezena. Alguém sabe me dizer quanto que vale uma dezena? Pode falar, José. 10 unidades. Muito bem. Então, como já falou aqui, ó, uma dezena é 10 unidades. Ou seja, se a gente juntar 10 cubinhos, ou seja, 10 unidades, o que vai acontecer? A gente vai formar uma barra, que é uma dezena. Aqui na frente a gente pode ver a imagem. Aqui, se a gente, como eu falei, se a gente juntar 10 cubinhos, a gente vai formar essa barrinha que representa a dezena. Olha só, gente. Se vocês pararem para contar, vocês vão ver que tem 10 cubinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo, pessoal? Até aqui todo mundo entendeu? Pro quer falar? Não, é que a Giovana, a gente não tá vendo o rosto dela. Ah, Ela a gente... tá com o rosto pra baixo. Ô, Giovana, Eu conserta a sua acho que a câmera aí. Letícia levantou a mão. Abaixa um pouquinho, a gente não tá vendo o seu rosto. Só um pedaço da sua cabeça. Aí. Aí, Abaixa mais um pouco. Tá só vendo o seu olho. A gente tem que ver o seu rostinho todo.
Tá certo. Bem, alguém ficou com alguma dúvida sobre isso que eu falei? Não. Tá. Então, depois a gente tem as unidades, que é a primeira ordem decimal, né, que é a primeira casa que a gente estava trabalhando, as dezenas, e depois a gente tem a centena. Então, agora a gente vê como vai se formar a centena no material dourado. Eu vou... Olha só, pessoal. Se a gente juntar 10 barrinhas, ou seja, 10 dezenas, né? Se a gente juntar todas essas 10 barras, a gente vai formar uma placa. Sabe quantas unidades tem essa placa? 100. 100? 100. Muito bem, José. Muito bem, Tomás. Quando a gente junta, né? Então, vou colocar aqui. Aqui a gente tem uma centena. Por quê? Porque uma centena é quando a gente forma 10 dezenas, né? Que 10 dezenas equivalem a 100 unidades. Se vocês forem contar aqui quadradinho por quadradinho, vocês vão descobrir que aqui tem 100 cubinhos, tem 100 unidades. É claro que a gente não vai contar agora, porque a gente ia ficar muito tempo, ia demorar muito. A gente ia ficar a aula inteira conversando sobre isso, contando os números, e a gente não ia terminar. Mais ou menos. É até o intervalo, mais ou menos. Até o intervalo no máximo. Não, porque ó, o intervalo já é daqui 10 minutos. Imagina, a gente ia demorar mais que 10 minutos para contar. 47, daqui a pouco já é intervalo, a gente irá passar do intervalo, vai estar ainda contando. É verdade, isso mesmo. Então, pessoal, vocês repararam que a gente tem os cubinhos, que valem as unidades, a barra, que vale a dezena, e essa placa que a gente mostrou agora, que vale a centena. Então, a gente pode representar os números usando esse material dourado. Vocês entendem? A gente pode... Ó, eu vou voltar aqui, lá na primeiro slide, que acho que talvez... Não lembro muito assim. Pode fazer isso com o microfone desligado? Oi, José, desculpa. Porque, como você está fazendo aí, é só estar com o microfone ligado. Que tem? Entendi. Que tem meu microfone ligado? José? Pessoal, então aqui, ó, eu voltei para esse número que a gente decompôs na aula passada. Ao invés de a gente colocar o número 1 aqui em 6 vezes, a gente colocaria 6 cubinhos, certo? Ao invés de a gente escrever 10, 10, 10, 10, a gente colocaria 6 barrinhas. E ao invés de a gente escrever o 100, a gente colocaria aquela placa que vale a centena, para fazer essa decomposição numérica. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Ó, vejam como a gente pode utilizar o material dourado para representar os números. Vamos observar aqui, número 20. Vocês estão vendo? Então tá. Então, vamos lembrar. Os cubos valem unidade. A barra vale a dezena. E a placa vale centena. Tá certo, gente? Bom, agora olhar o número 20. Qual é a casa da unidade, gente? Hein, pessoal? A casa da unidade é a casa da direita Da ou a casa direita. da esquerda? Da direita. direita. Que algarismo a gente tem aqui nessa primeira casa? 0. 0. 0. Então, quantos cubinhos a gente vai usar para representar as unidades? Nenhum. Nenhum. 0. Muito bem. E agora vamos olhar a casa das dezenas. Que algarismo a gente tem nas dezenas? 2. Muito bem.
Quantas... o que representa a dezena mesmo, gente? 20, 30, 40, 50, Não. 100. Material dourado, qual que é a dezena mesmo? A gente tem os cubos e a dezena é qual? É aquela barra, né? Então, quantas barras a gente vai precisar para representar o 20? 2. 2. Então, aqui, ó. Vocês podem ver que a gente tem 2 barras representam o 20. Olha só. Então, a gente pode falar que esse número 20 é igual a essas 2 barras. Agora, vamos pegar um número um pouquinho mais difícil para vocês observarem com mais atenção como é que está acontecendo isso. Vamos para esse número aqui. Alguém sabe conhece esse número? 134. 134. Muito bem. No 134 a gente tem unidade, dezena e centena. Vamos observar primeiro a unidade. Qual algarismo está ocupando a casa da unidade, gente? 4. Então, quantos cubos a gente precisa para representar as unidades? 4. Muito bem. Ó, 1, 2, 3, 4 cubos. 4 cubos para 4 unidades. Agora vamos para a dezena. Qual algarismo a gente tem na dezena, gente? 3. Então, quantas barras a gente precisa para representar 3 dezenas? 3, 10. 3 barras, né? E as barras valem dezena, as barras valem 10. Muito bem. Então, a gente tem uma barra, vale 10. 2 barras, 20. 3 barras, 30. Então, aqui a gente já tem o número 34. E agora, quantas centenas a gente vai ter? 1. Exatamente, Muito bem. que é uma placa. Que é uma placa. Olha só aqui. Então, se a gente junta uma placa, 3 barras e 4 cubos, a gente está representando... 134. Sim, muito bem. Se vocês forem contar cubinho por cubinho aqui, vocês vão contar 134 cubos. Por quê? Porque a gente tem a placa da centena, 3 barras das dezenas e 4 cubos para 4 unidades. Tá certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Gente, a gente fez essa decomposição dos números, só que de uma outra forma. Então, a gente fez a decomposição da seguinte maneira. A gente olhou primeiro a casa da unidade, viu que a gente tinha 4 unidades, e a gente colocou 4 cubos. A gente olhou a ordem, né, da dezena, a casa da dezena, e a gente viu que ela era ocupada pelo algarismo 3. Então, a gente colocou 3 dezenas. Para formar 3 dezenas, a gente precisa de 3 barrinhas. Então, a gente colocou as 3 barrinhas. E no final, a gente olhou que tinha uma centena, na ordem da centena, e a gente colocou uma plaquinha para representar essa centena. Agora, na atividade, a gente vai fazer uma coisa muito parecida. A gente vai ter um número sorteado, e aí a gente vai ter que ligar esse número sorteado com o material dourado. Eu vou abrir o jogo para vocês e acho que vocês vão entender melhor com o jogo rodando, certo? Então, aqui ó, a gente pode ver a imagenzinha do jogo, ele é mais ou menos assim, né? A gente está vendo uma imagem dele. Por exemplo, a gente vai ver que número é esse, né? E a gente vai olhar qual a opção que está certa. Tá certo, gente? Vamos jogar então para ver como é que vai ser? Eu vou então chamando um por um e vocês vão ter que responder. Tá certo? Aí eu vou pedir para... Não, eu vou chamando vocês. Deixa eu só pegar um papelzinho para ir anotando quem já foi. Pronto, peguei o papelzinho já. Então, vamos começar o jogo. Tá, eu vou começar chamando o Heitor. Heitor, tudo bem? Oi, professor. Vamos lá. Você está pronto para responder?
Sim. Você entendeu o que é para fazer? Ó, então aqui a gente tem um número, né? E a Sim. gente vai ter que descobrir qual número ele representa. Então, como é que você vai fazer isso, Heitor? Você sabe como você vai fazer isso? Quer ajuda? Não sei como é que eu vou fazer isso. Isso. Então tá. Vamos lá, então. Você lembra que a gente tem unidades, dezenas e centenas, certo? Sim. Sim. Então, você lembra qual que representa a unidade? Se é o cubo, é a barrinha ou é a placa? O cubo? O cubo. Muito bem. É isso aí, Heitor. Quantos cubos a gente tem aqui? Nessa imagem aqui. Consegue contar? Conta pra gente. 7. Tem 7. Muito bem. E agora, quantas barras a gente tem? 4. Não, tem mais? Do lado dos cubos tem outras. Olha aqui, Heitor. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Sim. Então, a gente vai ter 7 unidades, 7 dezenas. E quantas centenas a gente vai ter, Heitor? Ó, eu vou 8. escrever... Não, dezenas. Desculpa, centenas. Qual que é a centena, Heitor? Professor. Peraí, gente. Qual que é a centena, Heitor? É a plaquinha, né? É. Quantas plaquinhas a gente tem na tela? Heitor? 8. Não, plaquinha. Essa grandona aqui. Você tá vendo, Heitor? Só tem uma placa, tá? Tem 3. Não, é uma só placa. Aqui. Eu vou A circular para placa, você. Heitor, é o quadrado. É o Esse quadrado que quadradão aqui, ó. tem aí. Vou Essas fazer um linhas que círculo. vocês estão vendo aí são as dezenas. A centena é a placa quadrada. É essa placa aqui. Tem uma. Muito bem. Então, vamos rever aqui. Ó, na unidade, eu vou escrever aqui os números. Só um instantinho. Unidade. Dezena. Centena. Então, Heitor, quantas unidades a gente tem? Você tinha contado? Quantos cubos são, Heitor? 1. Não, cubos. Esse pequenininho, ó, a unidade. 7. 7. Então, aqui, ó, você está vendo o desenho que o professor está fazendo? Sim. Então, a gente vai colocar aqui na casa da unidade o número 7. Tá certo? 7. Depois você falou quantas barrinhas a gente tem, quantas dezenas são? 7. 7 também. Eu já pôr 7. O 7 é amarelo. A dezena está em amarelo. 7. E agora, a gente tinha falado quantas dezenas, quantas centenas tinha, quantas placas a gente tem? Uma. Então, ó, Professor, eu já sei qual que é. qual que é? Mas é para mim circular com a canetinha? Não precisa, só fala para mim. Que cor que tá, Heitor? No azul. O azul? Escuro. Azul escuro ou claro? Escuro. Muito E bem. como é que a gente lê esse número? Você sabe? Não. Se Posso você- falar?
Peraí. Calma, gente. 177. 177. Isso aí, Heitor. Vamos ver se você está certo. Muito bem. Isso aí. Muito obrigado, Heitor. Você fez direitinho. Agora eu vou chamar outra criança para ajudar a gente. Professor, Tá bom? Oi, Giovana. Você queria falar antes, né? O que foi? eu não vou participar, que eu ainda não sei que é muita unidade, que eu fico me confundindo. Então, quando eu souber um pouquinho, eu participo, tá bom? Não. Você vai participar agora. Você consegue ajudar a gente, sim. A gente faz juntinho, todo mundo junto, e você consegue, tá bom? Tá bom. Vamos tentar? Ó, então vamos lembrar, Giovana, que os cubinhos pequenininho vale a unidade. A barrinha vale a dezena, certo? E a placa grande vale a centena. Tá bom, Gi? Tudo certo? Então, eu quero que você olhe aqui a imagem. Quantos cubinhos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, o cubinho sozinho, Giovana. Sozinho. O que que eu vim sozinho? O cubo sozinho aqui, ó. Pequenininho, ó. 1, 2, 3. 3. Então, a gente vai ter 3 unidades, tá certo? Uhum. Então, a gente vai colocar aqui na casa das unidades o algarismo 3, tá bom? Então, a gente vai pôr aqui 3. Agora, você lembra que a barra é a dezena, certo? Você consegue contar quantas barras a gente tem aqui? Qual das duas? Não, tem mais. Tem embaixo também. Eu sei qual das duas. A barrinha, essa que é uma fileirinha assim. Eu sei qual das duas. Assim, É para contar quantas todas, são? Giovana. Olhar quantas todas que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não, 15, 16. Giovana, peraí. A barrinha, ela se parece com uma linha, como se fosse um lápis. Quantas que tem? É só para contar quantas linhas, quantas fileirinhas que tem. Não é para contar a quantidade que tem nelas, não. É quantas linhas que tem. 3, 4, 5, 6. São 6. Muito bem. Se lembra que são 6 dezenas, né, Giovana? Porque cada barrinha tem 10 cubos, 10 cubinhos. Então, você falou que dá 6, certo? Então, a gente vai colocar aqui o algarismo 6 na casinha das dezenas, como você tinha dito, certo? Espera, eu vou colocar em amarelo, fica mais fácil. E aí, você lembra que a dezena é representada pela placa grande. Quantas placas grandes a gente tem aí, Giovana? Uma. Uma. Então, a gente vai colocar o algarismo 1 na casa da centena. Ó, você formou esse número aqui, Gi. Você consegue ler ele pra gente? Sim. Que número é esse? 163. 163. Esse é o resultado Essa imagem que a gente está vendo aqui equivale a 163 unidades. A gente tem cada bloquinho pequenininho, se a gente contar todos um por um, a gente vai chegar no número 163. Tá certo? Uhum. Você consegue achar o número 163 aqui nas opções dos números? Eu vou tentar. Ó, a gente tem várias opções de números. Onde que tá? É o verde escuro, mais escuro. É esse daqui? É. Vamos ver se está certo. Muito bem, Gi. Acertou. Então vamos para o próximo número. Quem que vai querer ser? Quem que vai querer ajudar? Eu. Tomás. Muito bem. Eu. Vamos lá, Tomás. Deixa eu só apagar aqui os outros números. Você já entendeu como é que funciona, né, Tomás? Já. Então vamos lá. Então você já vai falar direto o número? Uhum. Que número que está aqui, então? 243. Muito bem. Então, olha só. A gente tem 3 cubinhos. Eu vou até circular eles para vocês. Está certo, Tomás. A gente tem os 3 cubinhos,
que vai valer 3. 3 unidades. 3 unidades. A gente vai ter 4... Nós temos essas 4... Eita, não tá faltando. Dezenas. Aqui minha caneta não está indo. Espera. Agora Isso. sim. A gente tem 4 dezenas, que a gente vai colocar aqui na casa das dezenas, 4. O algarismo 4. E depois a gente olha, tem 2 barrinhas. Então, a gente vai ter o algarismo 2. Então, a gente tem 2 dezenas. 200. Isso mesmo. 2 dezenas, como o Tomás falou, é 200. 4... desculpa. 2 centenas é 200. 4 dezenas é 40. E 3 unidades é 3. Juntando os 3 algarismos, fica 243. Uhum. Cadê 243? Aqui, bem no meio. Vamos ver se está certo. Muito Sim. bem, Tomás. É isso aí. O que vai ser o próximo? Eu. Letícia. Muito bem. Só um instantinho que eu estou apagando aqui. Ficou marcado. Ficou marcado. Mas agora apagou, né? Sim. Apagou. Vamos lá, Letícia. Então, me fala aqui para mim. Esse número aqui, quantas unidades a gente tem nele? Unidades? Qual o número? Não, quantas unidades? Você lembra que as unidades é qual? É o cubinho, né? É. Quantos cubinhos a gente tem aqui? 10. Não, conta certinho, Letícia. Cubinho. 9. 9. Muito bem. Então, vou colocar aqui o algarismo 9 na casa das unidades. 9. Muito bem. E agora, quantas dezenas a gente tem, Letícia? Qual é a DG? É a barra. 3. Olha direito. Tem 3 em cima e embaixo tem quantas? 3. Ó, tem 6. 6, ó. Tem 3 em cima e 3 embaixo. Acho que ficou meio confusa do jeito que eu dividi. Então, são 6, você falou, né? Uhum. Então, a gente tem 6 na casa, o algarismo 6 na casa da dezena. E quantas centenas a gente vai ter aqui, Letícia? A centena é aquela placa grandona. Quantas tem aqui? Não é grandona. É. É grandona. Quantas placas grandes a gente tem aqui? Quer que eu circule para você? Vou circular aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é a placa. Quantas tem? Hein, Letícia? Você tá vendo o círculo que eu fiz? Sim. Quantas são as placas que tem aí? Eu não sei. Então, vamos fazer outro jeito. Ó, a gente tem aqui as unidades, que são os quadradinhos, né, os cubinhos, tá certo, Letícia? Sim. A gente tem as dezenas, que são essas barrinhas, e a gente tem essa placa aqui, que é a centena. Você está vendo quantas placas são? Dessa daqui, grandona. Vai ter que contar tudo. Não, não, não. Só para ver quantas placas são. Não é quantos quadradinhos tem na placa. A placa é o quadrado. Qual é o quadrado que você está vendo? Você está vendo mais de um quadrado? Desse tamanho aí? É a maior de todas. Quantos você está vendo? Esse só. Só esse Então, só é um. só uma placa. Letícia, é uma plaquinha só. Se você fosse contar cada um dos quadradinhos que tem aqui dentro dessa placa, a gente vai ter 100.
Mas foi o que a gente tinha dito. A gente já sabe que tem 100 aqui. Eu acho É que porque ela representa uma centena. Tá eu acho certo, que não Letícia? tem. Eu acho que dentro do quaderno tem 1000. Aqui dentro tem 100. Te garanto. A gente pode contar juntos depois, outro dia. Mas, ó, Letícia, você falou que esse número aqui, ele tem uma centena, que é uma plaquinha, tem 6 dezenas, que são 6 barrinhas, que você tinha contado, e tem 9 unidades, que são 9 cubinhos pequenininhos. Tá certo, Letícia? Sim. Ó, você formou este númerozão aqui. Você consegue ler ele pra gente? Esse número? Hein? Eu acho que não, hein? Tá muito Você acha que não? Muito Se grande? tirar o 1, você consegue ler, tenho certeza. Peraí, eu vou até fazer o que a prof sugeriu. Se fosse só isso daqui, Letícia, se fosse só o 6 e o 9, o algarismo 6 com o algarismo 9, que número seria? Você sabe? Ó, 6, 9. 6 e 9. Sessenta. 6 com 6. Não, não é uma conta demais, não, Letícia. Ó, É só ler o número. é o número. Não é? Que número que é esse daqui? Vou fazer um. Número. Qual? Tem 2. Aqui, ó. Eu fiz É os dois, Letícia. Como é que a gente lê os dois dois? juntos. Não vou fazer essa conta, não. Não é uma conta, Letícia. É só o... Ler o Na número. verdade, é uma conta. Não é O conta. que ela... Mas o que ela tá fazendo não é uma conta. Não, não é. A gente está fazendo decomposição, tem diferença. Não é conta. Eu... A gente quer que ela só leia o número que está aqui na tela. Por exemplo, a gente falou que aqui é 100, já foi 200 e pouco, já foi 160 e poucos. Esse número aqui, o 6 e o 9, como é que eu leio? Como que eu falo? É o número da casa dos 60. Mas é 60 o quê, Letícia? Não tem que anotar nada no caderninho, não. É só olhar aqui para... Ó, gente, atenção. O primeiro número... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Esse primeiro número aqui... Vou colocar outra cor. Esse primeiro número aqui, ele representa as unidades. Esse primeiro algarismo, desculpa, gente. Esse primeiro algarismo representa a unidade. E esse segundo aqui representa a dezena. A gente sabe que 6 dezenas... Alguém sabe quanto que é 6 dezenas? Pessoal, pode falar, José. Eu tenho que falar o nome da palavra? 6 dezenas vale quanto, José? 6 dezenas? Isso. 6 dezenas? Isso. 6 dezenas é... Eu sei, professor. Eu também. Peraí, deixa o José. 6 dezenas é quanto? Ué, não posso falar. Ué, muito Pode tempo falar. que eu quero falar. Não falo mais. Mas você falou Não, José, você abriu o microfone, levantou a mãozinha primeiro e abriu o microfone, é você que vai falar, é a sua vez. Se eu vou ter que respeitar a ordem, a gente está respeitando a Sim. ordem. você foi o Tô primeiro. respeitando a ordem de eu ser o último. Essa é a ordem que eu tô respeitando. Tá bom, José. Vamos para outra pessoa, então. Eu. Vai, Tomás, fala pra gente. 60. 60. Gi, você queria falar também? Me fala, então, quanto que dá 6 dezenas com 9 unidades, que é esse número que a gente está vendo aqui. 69. Então, a gente tem 69 aqui. Se a gente... Eu acho melhor você usar outra canetinha, que você fica apagando. Essa é uma caneta para apagar. Mas é justamente para não ficar muito cheio de informação, é só para chamar a atenção de vocês. Então, ó, aqui tem 69, se a gente adiciona mais a centena, uma centena, a gente vai ler esse número, é 169. Ó, por quê? O cento vem da centena, uma centena, dá 100.
Então, 100. Aí a gente tem 6 dezenas, que dá 60. 160. E 9 unidades. Então, vai dar 169. Da mesma forma, a gente tem 9 unidades aqui. A gente vai ter 6 dezenas e uma centena. Certo, gente? Então, Letícia, esse número aqui é o 169, tá bom? Você consegue achar ele aqui nas opções de número? Letícia? Achei. Achou? Onde é que ele está? No verde escuro. Verde escuro. Aqui, né? Esse daqui? É. Então, vamos ver. É isso aí, 169. Muito bem. Agora, deixa eu ver quem ainda não foi. Deixa eu apagar os presentes que eu fiz. Vitória, vamos com você? Pode ser? Vitória? Vitória, você está me ouvindo? Professor, só para deixar marcado aqui o horário, já são 9h40. Tá bom. Obrigado, Gi. Pra mim, agora tá falando que é 9, Pessoal, 9h43. 9h43, o horário agora não importa. Vamos terminar a atividade? Pessoal, a gente tem mais 20 minutinhos de aula, já está acabando. Vitória, você está me ouvindo? Tô. Então, você pode me ajudar? Você consegue ver a tela? Você consegue ver a tela? Consigo. Tá. Então, você está vendo aqui o material dourado, certo? Eu queria que você me falasse, então, quantas unidades a gente tem nesse material dourado? 2. É um menorzinho. Isso. Sei. Muito bem. É 2. Então, a gente vai colocar o algarismo 2 na casa das unidades. Tá certo, Vitória? Agora, a gente vai falar das barras. As barras, elas valem as dezenas. Certo, Vitória? As dezenas... Quantas dezenas a gente tem? Quantas barrinhas nós temos? Que é esse retinho. Dos 3 retos? Isso, que vale a dezena. Quantas são? 30. Isso mesmo. São 3 que valem 30. Muito bem, Vitória. Então, a gente tem 3 dezenas. Então, já colocar o algarismo 3 na casa das dezenas. E como você bem disse, 3 dezenas valem 30. Você consegue ler esse número que a gente fez até agora, Vitória? É 32? Isso, 32. Muito bem. O algarismo 3 com o algarismo 2, nesse caso, a gente teve o número 32. Mas a gente tem ainda a centena para a gente olhar. A centena é essa placa grande. Quantas placas grandes a gente vai ter aqui, Vitória? Uma. Muito bem. Então, já colocar aqui na casa das centenas o algarismo 1, tá certo? E agora, você consegue ler esse número, Vitória? Tá desligado o seu microfone, Vitória. Não é? Quando a gente põe essa centena aqui, a gente vai... É quase igual. A gente falar 132. Entendeu? Uhum. Então, esse número é o número 132, tá bom? Então, pessoal, hoje nós fizemos a decomposição dos números usando o material dourado. O que é, quando vocês virem a palavra decomposição, né, decomposição numérica, é justamente você olhar para o número e ir quebrando ele nas casinhas dele. Então, a gente olha para o número. Se ele tem mais de um algarismo, né? Se ele tiver 2 algarismos, a gente vai olhar a casa da unidade e a casa da dezena. Se ele tiver 3 algarismos, a gente vai olhar a casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. E aí, quando a gente falar de decomposição, é isso. A gente vai olhar
qual algarismo está ocupando a posição das unidades? Está ocupando a casa das unidades, a ordem das unidades. Qual algarismo está ocupando a ordem das dezenas? Qual algarismo está ocupando a ordem das centenas? Então, quando a gente for decompor o número, a gente vai quebrar ele em cada uma dessas casinhas, cada uma dessas ordens decimais. Tá certo? Então, a gente pode utilizar o material dourado para fazer essa representação. Tchau. Tchau, pessoal. Eu gostei amanhã. muito de estar aqui com vocês.